Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube. E hoje o vídeo é sobre esse personagem do cinema, Darth Vader. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificação para você receber aí os avisos do YouTube quando eu subo um vídeo novo, ok? Talvez você chegou no vídeo de hoje e enfurecido, né, cara? Como é que pode? Satanismo, Darth Vader, Star Wars, como assim? Esse cara é louco, né, cara? E deixa eu te explicar, essa série que eu tô falando é sobre satanismo na música. E como é que eu tô inserindo o Darth Vader no contexto, cara? Esse cara é doido, né? Você deve estar pensando. Sou um pouquinho. E eu também não vou falar mal, tampouco, do grande mestre John Williams. Seria um sacrilégio quase da minha parte eu fazer tal coisa, né? Muito pelo contrário. Eu sou um fã de trilhas sonoras, amo demais trilha sonora, mesmo porque eu já trabalhei com trilha sonora aqui nos Estados Unidos. E John Williams sempre foi uma grande referência, além do que as melodias dele são simplesmente, caramba, um marco na história do cinema, né? Mas eu quero refletir com você hoje algumas coisas sobre como o cinema, como a música, ela influencia a sua mente. Como você, sentado numa sala de cinema escura, pode ser bombardeado de informações que vão sim influenciar a sua mente, ou para o bem ou para o mal. E eu utilizei esse personagem por uma razão específica. E falando de trilha sonora, né, você deve se lembrar de alguns dos clássicos de John Williams. Por exemplo, Tubarão. Lembra daquele filme Tubarão? Cara, quando você ouve aquela música, você está assistindo esse filme, né? Tum, 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 tum. Cara, você começa a se segurar na poltrona, né, bicho? E você nunca mais vai à praia e entra no mar do mesmo jeito. É verdade? Fala a verdade. Presta atenção, só nesse exemplo que eu te dei, como a música ela tem um poder tremendo de colocar dentro do seu cérebro sentimentos de medo, por exemplo. Esse foi um caso, tá? De medo. Vou usar um outro exemplo do próprio John Williams e eu vou remeter à minha infância no filme E.T. Não sei se você assistiu ou não, eu assisti. Sabe, uma criança que assistisse aquilo lá tinha aquele lance do medo, né? De você ver aquele monstro, né? Que veio do sei lá da onde, né? Mas cara, não tinha quem não se emocionasse nas cenas onde esse tema desse filme era tocado, né? Sabe aquela cena onde o Elliot vai se despedir do ET que tá indo embora no final do filme, né, cara? Cara, não tem quem não se emocione com aquilo, né? E aquela dor da partida, daquele elo que se criou, daquele amor, daquele vínculo, de repente ele é quebrado e a música, pá, vai e entra naquele momento e causa em você aquele sentimento que te leva às lágrimas, né, cara? Pelo menos eu fui assim, tá? Isso é muito incrível, porque denota o talento que o John Williams tem de comunicar através da música, né, a emoção que está sendo transmitida na tela para você que está lá sentado assistindo aquele filme, né? O que mostra e o que prova o que eu sempre falei ao longo dessa série, o poder que a música tem para influenciar o seu emocional, o seu estado emotivo, o seu psique e por que não o espiritual? Quer ver um exemplo? Se você assistiu A Lista de Schindler, é impossível, cara, você não vir as lágrimas quando o tema musical começa. Aquilo assim, é de uma beleza, é de uma singularidade, né? E
E ele usa poucos instrumentos, às vezes ele usa somente um piano, às vezes ele usa só um violino, um cello. Cara, e você conecta com a história de um jeito, né? Porque aquilo denota a realidade. Você sabe que aquilo aconteceu. E o cara bota uma música daquela, você nunca mais esquece. Você nunca mais faz. Olha, há anos que eu não ouvia nenhuma dessas trilhas. E tá tudo aqui, ó, armazenado na cachola. Como eu tenho certeza que você tem a mesma experiência, cara. E óbvio que uma das maiores trilhas, talvez, que ele compôs foi a trilha de Star Wars. E a Marcha Imperial, que é a música dedicada ao personagem Darth Vader, é extremamente famosa na história do cinema, né? Você vê, outro dia eu estava assistindo aqui no YouTube ele regendo uma orquestra filarmônica em Berlim e regendo esse tema, né, cara? E o teatro vem assim abaixo, né, cara? Porque aquilo tá tão incrustado na história daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, é tão real que parece que elas estão vendo Darth Vader ali. Elas fecham os olhos, estão ouvindo a música e aquela imagem está na mente. E de novo, você vê o poder que existe na música por trás de uma ideia, por trás de uma inspiração, né? E o filme Star Wars é um filme que fez história, né? Ela para sempre vai ser lembrado como um marco na indústria do cinema. E eu sei que, cara, vão haver pessoas assistindo esse vídeo que são profundos conhecedores da história, como George Lucas criou toda aquela produção, colecionadores dos filmes, né, da parafernália de marketing, né, cara? E, longe de mim falar mal. Não é um papel aqui, não tô querendo falar mal, não vou falar mal. Particularmente eu assisti muitas vezes, meus filhos assistiram diversas vezes. Eu fui no cinema assistir 2, 3 vezes o mesmo filme com eles. Mas faz parte, né? Ser pai tem que participar também. Mas tem um outro filme, só para fechar esse trecho, tem outro filme que o John Williams fez, eu acredito que você já tenha visto, que foi Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Que esse filme, cara, eu lembro que quando ele foi lançado, eu era tão pequeno que eu era proibido de ir no filme. Eu lembro que meu irmão foi com a minha tia, eu fiquei muito bravo, zangado, porque eu queria ter ido ver, né, mas eu não pude ver. E é aquele tema maravilhoso. Né? Quem não lembra desse filme e que te remonta o que? A aventura, né? Aquele, uau, você tem vontade de sair correndo dentro do cinema, né, cara? Porque aquela música, ela te bota pra cima. De novo, como é interessante o poder da música na nossa vida. E principalmente no contexto do cinema, quando você tem que comunicar aquela ideia pro espectador, pra audiência. E se falando desse filme específico, eu não sei se você lembra das cenas onde essa música ela entrava especificamente, mas tem uma cena extremamente de tensão, onde, para quem não lembra que seja uma Arca da Aliança, tá aqui uma Arca da Aliança, onde aqueles homens eles retiram esse topo da arca e aí os rostos deles se derretem, eles morrem, né? Existe um princípio que o Spielberg ele exagerou um pouco ali, obviamente, mas ele foi extremamente respeitoso quando ele fez esse trecho do filme. Mas por que será que o Steven Spielberg fez esse filme do Indiana Jones? Porque o mistério do desaparecimento da Arca da Aliança é um dos maiores mistérios nesse livro aqui chamado Bíblia Sagrada, do qual ele é um judeu e ele conhece essa história. E ele fez, e algumas coisas que ele fez nesse filme são absolutamente coerentes com o descritivo da Bíblia. Ó, já falei pra você, eu não sou pastor, não quero pregar, mas deixa eu te mostrar uma coisa, pera aí. Bom, essa aqui é uma maquete do tabernáculo. Pô, o que é tabernáculo?
Tabernáculo era uma tenda que Deus deu a Moisés, revelou para ele no Monte Sinai. E, cara, era uma alegoria do que seria o próprio trono de Deus no céu. É muito doido, cara. Eu já fiz uma série de vídeos sobre o tabernáculo, tem aí no meu canal, se você quiser assistir. Mas no local mais, vamos dizer assim, mais íntimo e mais sagrado, era esse quartinho aqui, ó, que ficava dentro de uma tenda. Aqui tinha uma tenda, mas eu tirei o topo dessa tenda para que você pudesse ver a parte aqui interior. E foi nesse local aqui que Deus mandou que Moisés colocasse a Arca da Aliança, aquela do Indiana Jones. Ela ficava aqui, cara. E nesse local, que era chamado Santo dos Santos, é como se fosse uma alegoria ou um espelho do que é no céu. E é muito doido, cara. Só quem podia entrar aqui, nesse local, era um cidadão chamado sumo sacerdote. Se você lembrar de sumo sacerdote, essa é uma palavra meio estranha, né? Mas era assim, era debaixo de Deus, na autoridade da religião dos judeus, vamos assim dizer, o sumo sacerdote era o cara mais importante, cara. Por quê? Porque era ele que entrava nesse local aqui uma vez por ano. Você já deve ter ouvido falar no tal dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, e ele entrava nesse local. Tá, e você deve estar perguntando, mas o que tem a ver com Darth Vader, né? Vou chegar lá, aguenta aí. Esse cidadão aqui, o nosso sumo sacerdote, talvez não dê para você ver, ele tinha uma roupa especial. Deus mandou Moisés dar uma roupa especial e deu um descritivo dessa roupa. E quando eu estava fazendo esse vídeo sobre a roupa do sumo sacerdote, eu cheguei numa parte dessa roupa que tinha uma descrição super detalhada do que seria esse peitoral. O sumo sacerdote, no caso o nome dele era Arão, ele carregava no peito essas pedras no peito, e cada pedra, eram pedras preciosas, tinha um nome gravado das tribos de Israel. Tá vendo aí, ó? Cada pedra tinha um nome gravado com as tribos de Israel. E cada pedra tinha um simbolismo específico que Deus havia dado em segredo para Arão. E olha, e quando eu gravei esse vídeo sobre o peitoral, Deus deu alguns insights muito interessantes. Então, se você quiser depois assistir esse vídeo, o link vai estar no descritivo desse vídeo que você está assistindo agora, tá? Muito bem, mas o que tem a ver com Darth Vader, Márcio? Tem a ver sim. Quando eu estava gravando esse vídeo, meses atrás, o Senhor falou no meu coração, Star Wars. E cara, o que tinha a ver, né? Tava mergulhado na Bíblia, estudando sumo sacerdote, Deus fala Star Wars. Eu falei, e eu comecei a perguntar pra ele, mas peraí, como assim? O que tem Star Wars? Darth Vader. Ele só falou assim, uma palavra só. Eu falei, tá bom, Senhor, deixa eu tentar decifrar o que você quer dizer pra mim, Darth Vader. E aí eu fui pesquisar sobre Darth Vader. E pesquisando, lendo sobre o desenvolvimento do personagem, o que é o Darth Vader? Ele é a representação do mal, né? Ele é a força das trevas, né? Ele é o lado negro da força, né? Como muitas vezes fala no filme. Pesquisa aí, você vai ver que alguns sites no mundo determinam Darth Vader como um dos personagens mais amados no Star Wars. Óbvio, tem outros que falam que são outros personagens, Luke Skywalker, etc. Mas eu fiquei muito curioso, porque Deus me chamou a atenção desse personagem. E quando eu fui perceber, eu estava gravando justamente sobre o peitoral, eu cheguei no desenvolvimento de personagem e descobri que ele também tinha um peitoral. E a raiz judaica de George Lucas, né, endossa
o porquê que ele tem esse peitoral. E se você for observar no peitoral de Darth Vader, você vai perceber que existem 11 elementos. São 2 hastes laterais que anexam aquele peitoral no corpo dele, ou na veste dele, né, do personagem. E existem 9 elementos. 9. E eu olhei para esse peitoral, ué, por que esse aqui tem 12? E por que o Darth Vader tem 9? Da onde vem esse número? E aí eu fui pesquisar ainda mais sobre esse personagem e eu descobri, isso é público na internet, você pode estudar e você vai chegar à mesma conclusão, de que quando os designers estavam desenvolvendo, né, esse personagem, eles se inspiraram em uma passagem da Bíblia. Isso mesmo. Sabe qual é a passagem? Ezequiel, capítulo 28. E quando você vai para essa passagem em Ezequiel, capítulo 28, lá no versículo 13, existe uma descrição de um conjunto de pedras preciosas que existia na roupa de um querubim. Segundo o que o texto fala, foi expulso do céu. Isso aqui é um querubim. O querubim, ele era o anjo que ficava mais perto do trono de Deus, segundo a própria Bíblia diz. E esse querubim, existiam 5 querubins. 4 deles ainda estão lá hoje, mas um deles foi expulso. Sabe qual é o nome dele? Lúcifer. O que eu estou querendo dizer para você é que o peitoral de Darth Vader no Star Wars foi inspirado no mesmo peitoral de Lúcifer, com uma diferença. A diferença é que no peitoral de Lúcifer existiam 9 pedras e não 12, como na roupa de Arão. Cara, pirei, né? Como assim? Como é que na roupa de Lúcifer tinham 9 e na de Arão tinham 12? Lúcifer era o anjo mais alto na hierarquia do céu. E os mais ortodoxos podem falar: a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. E eles estão certos em dizer que Lúcifer não existe na Bíblia. Se você for olhar e fazer uma pesquisa nas traduções mais atuais, algumas incluem, outras não incluem. Mas de fato esse termo Lúcifer, que é dado a esse querubim que foi expulso do céu, que é associado à pessoa de Satanás ou o diabo, ele foi introduzido na Bíblia Vulgata, que foi uma versão da Bíblia de 1455, quando a primeira versão dessa Bíblia foi publicada. E foi uma versão em latim que traduziu direto do hebraico e do grego. E esse termo, Lúcifer, ele foi inspirado, vamos assim dizer, em outro trecho da Bíblia, do livro de Isaías 14, onde a gente lê o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Então, esse nome de Lúcifer, ele existe na tradução Vulgata por causa dessa referência da estrela da manhã. Existem somente 2 pessoas na Bíblia chamadas de estrela da manhã. Um é Lúcifer, que foi chamado como Lúcifer, o diabo, e outro é o próprio Cristo. E aqui, veja que ele é filho da alva, ou seja, a alva é a pessoa de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é que Deus criou Lúcifer. Lúcifer era uma criação divina que era responsável por adorar a Cristo, por se prostrar e trazer música do céu aos pés de Deus como adoração. E ele se viu importante o suficiente para receber aquilo no lugar de Deus. E de lá ele foi expulso. Muito bem. O que isso tudo tem a ver com Darth Vader? Por que eles escolheram o peitoral de Darth Vader e não do sumo sacerdote com 12 pedras?
Porque a figura de Lúcifer está associada com o mal. Porque a figura de Lúcifer e as suas obras estão associadas com o poder das trevas. E o personagem Darth Vader, no filme, ele é exatamente aquele que representa as forças do mal, que lutam contra as forças do bem. Mas o mais interessante é quando você compara os dois peitorais, tanto o de Lúcifer com 9 pedras e o de Arão com 12 pedras, você percebe que são as mesmas pedras, com algumas diferenças apenas. Só que o importante é que no peitoral de Lúcifer, essa terceira fila aqui simplesmente não existe. Como se Deus não tivesse nem dado essas pedras para o peitoral de Lúcifer. Ele deu todas as outras, menos essas 3 aqui. E eu me perguntei, mas por que será que essas 3 pedras, né, não são incluídas no peitoral de Lúcifer? E eu fui estudar sobre isso, para entender por quê. E existem 3 razões que estão diretamente associadas com Darth Vader, ou com o ministério pelo qual Darth Vader exercia no filme. E eu vou te mostrar. Para isso, a gente tem que descobrir quais são as bênçãos que Jacó deu sobre os seus filhos quando ele estava morrendo. Você tem que ir para Gênesis capítulo 49 para você entender. Claro que eu tô falando um monte de coisa da Bíblia, né, cara? Vai chegar em Darth Vader, o que tem a ver o filme, que onde tá o satanismo, isso tudo, vou chegar lá, aguenta aí. Olha isso. Versículo 4. Lembra que eu falei? Cada pedra. E no hebraico a gente lê daqui para cá, né? Não daqui para cá. Então essa pedra é a pedra número 7, número 8 e número 9. A pedra número 7 diz respeito ao filho chamado Gat. E Gat diz o seguinte: quanto a Gat, uma guerrilha o acometerá, ou ele será ferido por, mas ele acometerá por fim, ou seja, ele triunfará no fim. Não acontece isso com Darth Vader, mas acontece, isso é uma profecia do Messias que viria. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus seria ferido pelas nossas transgressões, mas que ele triunfaria sobre a morte no fim. Esse é o significado dessa pedra. E Lúcifer jamais carregaria no seu peito o triunfo de Cristo, porque o triunfo de Cristo significou para ele a derrota eterna. A próxima pedra diz respeito a um filho de Jacó chamado Aser. E Aser diz o seguinte, olha: de Aser, seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. O que Jacó estava falando profeticamente sobre o seu filho? E o porquê que essa pedra não estava no peito de Lúcifer? Porque Jesus é o pão da vida que sacia a nossa alma, a nossa fome. O diabo não sacia nada. Ele pode te dar um dia, mas ele tira do outro dia. Ele jamais terá o poder de saciar a sua alma. Só Jesus Cristo tem. E Deus tirou esse atributo da roupa dele, porque ele jamais teria esse atributo. E o personagem Darth Vader é exatamente isso. Ele não sacia a alma de ninguém. Ele é um conquistador e quer matar todo mundo. E é isso que o poder das trevas, que o diabo quer fazer na vida das pessoas. Destruir e não ter a possibilidade deles experimentarem o que é o saciar que é dado através da pessoa de Jesus Cristo. E essa pedra aqui diz respeito ao outro filho de Jacó chamado Issacar. E esse é o mais incrível, cara. Que significa o seguinte, eu vou ler aqui o versículo, que é o versículo 14 e 15 do capítulo 49 de Gênesis, que diz o seguinte: Issacar é jumento forte, deitado entre 2 fardos. Viu ele que o descanso era bom e a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. Bom, o diabo
jamais poderia ter essa pedra aqui. E Deus retirou do peitoral dele. Por quê? Aliás, Deus não retirou, Deus nunca deu essa pedra no peitoral de Lúcifer. Sabe por quê, cara? Primeiro, quando ele fala aqui de um jumento forte, ele está falando de um animal que carrega as cargas, né? Jesus, na Bíblia, é tido como alguém que carrega as nossas cargas. Ele falou o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E é isso que Cristo faz. Darth Vader, no filme, jamais aliviaria a carga de ninguém. Ele queria ser o poderoso, conquistar tudo, matar todo mundo, matar os seus oponentes. Não é isso aí que ele fazia? Ou não? Ou eu estou sendo muito leviano na minha análise? Ou muito superficial? Óbvio que era. A representação é: o diabo jamais vai carregar as suas cargas. Ele vai adicionar sobre os seus ombros. Talvez você não perceba, mas de pouquinho em pouquinho ele vai adicionando cargas sobre os seus ombros. E aqui ele fala que ele deitado entre dois fardos. O que significa esses dois fardos? Jesus foi aquele que foi crucificado entre dois ladrões. Ele esteve entre aqueles dois ladrões levando sobre si os meus fardos, o fardo do meu pecado, do meu engano. Pô, Márcio, mas o que tem isso a ver com satanismo na música? O que isso tem a ver com conteúdo? Cara, talvez isso não tenha a ver com música especificamente, mas eu tô querendo dizer para você e mostrar para você como que na subliminaridade de Hollywood, como que na sagacidade da indústria de um cinema, ele pode fazer você amar o mal. Porque Darth Vader, cara, é um personagem amado. E talvez você não, mas isso é uma ficção, isso é uma coisa tola, isso não existe. O diabo também não existe. E aí, cara, você já cai no engodo do próprio diabo de achar e de fazer você achar que ele não existe. Porque o principal ministério dele é fazer com que você acredite que ele não exista. E é tão louco, cara, que eu tô te mostrando por A mais B. Se os caras que desenvolveram o filme se inspiraram no peitoral de Ezequiel capítulo 28, versículo 13, e você não acredita, isso denota exatamente que em você existe um antídoto contra o próprio Cristo. E veja, eu não tô aqui querendo converter ninguém. Eu não tô aqui querendo pregar que eu sou certo, que eu sou o dono da verdade. Não, cara, não tem nada a ver isso, cara. Eu tô querendo te mostrar que existe um mundo lá fora que está interessado na tua alma. Ele vai usar a música linda do John Williams. Ele vai usar a sagacidade de George Lucas. Ou ele vai usar, cara, o biscoito da esquina para esconder de você a verdade de um Deus que te ama. Sabe, essa série, eu tenho recebido inúmeras, mas inúmeras mensagens de pessoas que têm sido libertas das trevas, do poder de Satanás. E óbvio, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas indignadas com a minha devassidão e a minha loucura. Deixa, eu prefiro ser considerado um louco pelo mundo do que ser conivente com as coisas do mundo. Um dia, cara, eu já tive preso nas garras de Satanás. Eu não tô querendo dizer que quem assiste Star Wars, quem gosta de Star Wars, tá perdido nas trevas. Não tô querendo dizer nada disso, cara. Eu tô mostrando pra você que a indústria de cinema muitas vezes utilizam elementos da Bíblia que você talvez nem creia e faz você crer naquela ilusão versus você crer na verdade. E você tem o direito absoluto de discordar. Cara, tem o direito de discordar, como é o meu direito e dever, diria, de te alertar. Eu falei no início do vídeo e vou falar aqui de novo. Eu não sou pastor, eu não estou falando em nome de igreja nenhuma. Eu abri a minha Bíblia, mostrei numa maquete, mostrei nessa maquete aqui, mostrei para você o cinema. Tudo que eu tô querendo dizer, cara, é que existe um Deus que te ama, cara. Existe um Deus que quer se revelar para você. E
eterno devaneio da minha loucura de fazer a linkagem de Darth Vader com o sumo sacerdote e o peitoral era só uma chance para dizer que Jesus te ama, cara. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Eu termino esse vídeo com um convite a você. Desafie o Senhor para Ele se revelar a você. E quando eu falo desafiar, eu não estou falando no sentido negativo da palavra, mas traz a Ele, cara, o seu desejo. Se esse é seu desejo, cara, se esse cara está falando tem algum sentido, fala comigo. Fala comigo, fala no meu sonho. Fala no meu sonho, fala na minha mente. Ó, tem uma janelinha aqui que eu quero abrir para você falar comigo. E outra, se você foi alguém que um dia largou o evangelho, outro dia eu recebi um e-mail de um cara, oh, não quero mais saber disso, isso para mim é uma grande balela, eu vou respeitar você. Mas se esse vídeo chegou até você, cara, é porque Deus quer falar com você. Então considera. E olha, eu agradeço demais as inúmeras mensagens que eu recebo. E eu respeito muito, inclusive aqueles que discordam. E que me xingam muitas vezes, né? Mas tudo bem, não tem problema. E a mensagem desse vídeo pra você hoje, cara. Darth Vader, ele é um personagem fictício, né? A gente sabe disso. Como Star Wars é uma série fictícia. Mas o mundo das trevas não é fictício. Satanás não é fictício. Deus, Jesus Cristo, não é fictício. Você está assistindo esse vídeo em 2022 depois de Cristo. Ele não foi um personagem que veio e foi uma grande pessoa. Talvez você discorde, né, cara? Talvez você tenha uma outra religião. E esse é o grande erro das pessoas que me abordam, né? Eu não tô pregando religião, cara. Eu tô falando de relacionamento. Foi Ele, Jesus, que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi o Márcio que falou, foi Jesus. Eu apenas experimentei. Eu apenas me dei o direito, depois de muito rebater, debater, brigar contra, eu me dei o direito de, poxa, se você é verdade, fala comigo, cara. Se você é real, se manifesta pra mim. Se você realmente existe como me falam, eu quero experimentar. Deixa sua mensagem aí, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero orar por você. E você que vai me chamar de tudo que for, cara, não tem problema, tá? Eu não vou ficar ofendido jamais por isso. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem dizer que Deus te ama. Deus te ama profundamente. E, de novo, se esse vídeo chegou até você, é porque existe um propósito por trás, tá bom? Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, manda para os seus amigos, manda para a galera que gosta de Star Wars aí. Eu sei que vai ser uma oportunidade de alguém conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores espirituais, porque você já deve conhecer do filme muito mais do que eu, não? Deus te abençoe, até o próximo.